Ele transmite isso. Eu sinto isso do meu pai. Meu pai tem muito orgulho de tudo que aconteceu na minha carreira. Mas eu fui durante muito tempo filho do Afonso Alberto. Cara. E o tanto que abria a porta. Nossa Senhora. E não quando eu fazia jornalismo, não. Quando eu era pirralho mesmo. Você falou que você desde pequeno. Você ia pro Farião ou ia pro Mineirão. Cara. E lá no Mineirão, pirralhinho, acabava o jogo. Sou filho do Afonso Alberto. Passava em tudo quanto é lugar. Ia pro vestiário. Pós-jogo do meu pai eu fazia com ele. Era o crachá. Ia pro campo enquanto ele tava no vestiário. Com meu irmão, ficava batendo bola no gramado lá depois do jogo. Era outra época, né? Hoje não pode mais. Mas eu fazia muito isso, sempre o filho do Afonso Alberto. E assistia muito jogo da cabine, cara. Muito jogo da cabine. Acho que por isso que eu fui tomando um pouco gosto pela coisa, indo por esse lado do esporte, jornalismo, rádio. Eu passei meu primeiro jogo, a primeira vez que eu fui ao Mineirão foi em 1986. Meu primeiro clássico foi em 1987. E, se eu não estiver enganado, o Cruzeiro ganhou. Gol do Robson. O Marcão vai saber. Robson é careca, 2-0. Foi aquele jogo daquele golaço do Robson? Não. Foi um golaço do Careca com 1 minuto do segundo tempo e o outro gol bem bonito do Robson, 51 do segundo tempo. Isso, foi o primeiro clássico que eu fui. E depois eu tomei gosto, cara. E passei aí muito ao Mineirão, não só em jogos do Atlético ou do Cruzeiro, em outros jogos também, jogo do América. Ia nos dois, ia em jogo do Cruzeiro, ficava na cabine da rádio que meu pai trabalhava, às vezes Confidência, em outros tempos a Capital. Roberto Max narrando, eu ficava lá assistindo os jogos. Fui Cruzeiro e Inter, semifinal do Campeonato Brasileiro. De 87. Isso. Estávamos lá. E ia nos jogos do Atlético. Foi no Atlético e Flamengo em 87? Não, o Atlético e Flamengo eu não fui. Foi num dia e outro no outro. Um na quarta e outro na quinta. O Atlético 2 de dezembro, 3 de dezembro, outro. Eu fui Cruzeiro e Inter, Atlético e Flamengo eu não fui, mas ia nos jogos do Atlético, ficava na cabine com o Vilibaldo Alves. Então foram 2, 3 anos, jogos do Cruzeiro, Roberto Marques, jogos do Atlético, Vilibaldo Alves. E eu assisti os jogos na cabine. Maluco. Assistia na cabine, quietinho ali do lado. Quando não estava na cabine, ia para Cativa, as antigas Cativas. Sim, ficava atrás. Exato, do Mineirão, geralmente na companhia do meu irmão mais velho, Luiz, que aliás é aniversário dele hoje. Ô, Luiz! Eles perderam o maior festão porque eu tô aqui. Pô, mas que isso? Mentira, ele mora em Florianópolis. Ô, Luiz, estamos pegando a ponte aérea aqui para Jurerê Internacional, estamos indo para aí, viu, Luizão? Ele foi meu parceiraço de infância ali de Mineirão e depois aí fui com turma, mas eu tomei gosto final de semana. Eu ia para as rádios com meu pai, eu ia muito nos centros de treinamento, frequentei muito Toca da Raposa, Vila Olímpica. Cara, eu tenho fotos da preparação da seleção de 86. Olha isso. Com você Foto no meio? com Zico, Tele Santana. Eu e meu irmão, a gente ficava batendo bola na Toca da Raposa com os caras. Porque seu pai tinha moral já. Meu pai cobria a seleção brasileira. Meu pai fez 6 Copas do Mundo. Pois tinha moral com esses caras. Então eu cresci ali, não tinha jeito. Eu corria no corredor da Rádio Capital, ali na Contorno, com Afonso Pena. Eu me lembro muito disso. Eu tenho essa imagem viva na minha memória, de eu correndo pelos corredores, aquelas salas com aqueles rolos de fitas gigantescos. E lá em casa eu tomei gosto. Eu fui o único que fui para esse lado. Quando eu fiz vestibular, cara, eu fiz vestibular para jornalismo no UniBH, publicidade na FUMEC e marketing na Newton. Caramba! Eu passei nos 3. Aí não tive dúvida, fui para o jornalismo. Aí você fez no UniBH. UniBH. Na primeira semana de faculdade eu já fiz prova para o estágio na FM Lagoinha, a rádio experimental lá do Isso UniBH. foi em que ano? 2000. 2000. Você estudou com alguém, Itatiaia? Itatiaia? Eu acho que muita gente... do UniBH, né, cara? Muita gente da UniBH estudou lá. Ó, na FM Lagoinha eu trabalhei do primeiro período ao último. Ganhava um vale alimentação e vale transporte. E fiz questão de ficar até o último dia, porque foi onde eu aprendi muita coisa de rádio. E na FM Lagoinha eu trabalhei com a Edilene Lopes, com Fábio Pinel, com André Fiduci, com o Lúlio, Aloysio, da Globo. Mau caráter pra caramba, o Lúlio. Chamava ele de vereador. O homem conhece o mundo inteiro. O Lúlio tá lá no Rio. Marcelo Não, Gomes. agora ele tá nos Estados Unidos, ele tá voltando. Agora, tá nos Estados Unidos, tá voltando. Mas tá trabalhando no Rio, né? Trabalhei com Marcelo Gomes, que é narrador. Trabalhei com muita gente. Eu tô esquecendo de 1 milhão de pessoas. O Viduzzi é o nosso artista. Eu sei. Essa é a cara dele. Nossa, louco, fez tudo. O Viduzzi é um gênio. Nosso escudinho, não é logo não. O escudo do nosso time. escudinho. E antes de fazer esse trabalho, que ele é foda nesse tipo de trabalho, né? Nessa arte dele, ele trabalhou em rádio, cara. Então eu trabalhei com muita gente boa na FM Lagoinha. A FM Lagoinha revelou muita gente. A Elanilza, que hoje está na Rádio América,
Ela era nossa coordenadora, Mosaí Salomão. Aí. Fiz prova com Getúlio Nuremberg, que Aí, hoje Getúlio é foi uma coordenador da orientador PUC. na FUMEC. Hoje ele tá A na minha PUC, né? monografia, tá na PUC. Eu fiz a prova com ele lá, que eu entrei na Getúlio. FM Lagoinha. E ali eu comecei, fiquei muitos anos com meu pai na TV também. É. E Divinópolis, porque A rádio também. a Rádio Minas. Rádio cara. Minas. A Rádio Minas foi a minha grande O escola. Afonso Lima, tá lá com até Lima, hoje, né? não tá? Até hoje. Até hoje Com o Afonso Lima, tá né? lá. Com Lima. Com Lima. A equipe Lima. era... os narradores eram o Menininho, É. Carlos Gomes e o Garcia. Grande Garcia. Que é o pai do Ulisses e Bandeira. do Garcia Júnior. Exato. É, pai do Ulisses. dos dois. E do Pai Garcia. do Ulisses e do Garcia. Exato. Isso. Eles eram os narradores, o âncora era o Everton, É. e eu era o repórter com Lima, e o Afonso Alberto, papai, era o comentarista. E Pô, que nós somos equipe, hein, essa cara? equipe. É, uma equipe Hein? muito boa. Que equipe Cara, foda, a equipe né, era cara? boa, muito boa. Jornadas espetaculares. Lima é um dos repórteres mais corajosos das Minas Gerais. O Lima aprendi muito com O ele. Lima fica ali, enrola a língua, Na liga pra cá, liga pra Bola cá. não, ele morde. Na morde hora a da língua. coletiva, a pergunta dele é sempre boa. Encontrei com o Lima semana passada num outlet ali em Contagem. Aí eu olhei pro Lima, Lima, grande Lima, fui dar um abraço nele, ele olhou pra mim, quem que é esse cara? Ele não lembrou de mim de jeito nenhum. Aí conversamos, aí depois falei, ele lembrou e tal, mas mesma coisa, velho, o tempo não passa pro Lima. O Lima parece que tá com 35 anos até hoje. Não envelhece, cara. Então, a nossa equipe era essa. Aprendi demais na Rádio Minas. Vocês não têm noção do que eu aprendi naquela rádio. Pô, e é uma rádio de Divinópolis, isso. mas que viajava, né, cara? Viajava, pra fazer. viajava. pra fazer Nessa jogo. época a gente viajou muito. É. A gente viajou muito no ano que o Atlético jogou a Série B. É, Em 2006. 2006. A Rádio Minas acompanhou o Atlético a Série B inteira. Em Belo Horizonte e fora de Belo Horizonte. E eu era repórter, eu viajei o Brasil inteiro atrás do Atlético. Ainda mais Série B, que você viaja para os lugares mais É diferentes. Nordeste. Era, cara. E Interior foi de São muito Paulo legal. pra caramba. Aqui em 2006, eu entrei na Minas em 2004. Então, de rádio eu tinha 2004, 2005, fiz o rebaixamento. Estava cobrindo o Vasco naquele jogo. E 2006, uma cobertura espetacular da Rádio Minas. A Rádio Minas, além de me ensinar, ela me deu 3 finais de Libertadores. Eu cobri Cruzeiro e Estudiantes, Santos e Penharol e Atlético e Olímpia. Atlético e Olímpia foi muito legal, que nós viajamos também, acompanhando o Atlético. A primeira cobertura internacional da Rádio Minas, fomos eu e meu pai, Brasil e Chile, no Estádio Nacional, em Santiago, 3-0 para o Brasil. Primeira cobertura internacional da Minas. Que massa. 2009. A gente estava lá. E além de aprender a fazer rádio, cara, naquela época você tava. Eu comentei com você aqui antes, a gente esbarrava no campo e a época era boa. Desenrolamos Ali eu muito queria ser repórter. Desenrolamos muito macarrão no intervalo. Ali eu queria ser repórter. Eu tinha comigo, eu quero ser repórter, quero ser setorista de clube, mas na Minas eu não era setorista, eu fazia os jogos em Belo Horizonte. Eles voltavam para Divinópolis, eu ficava por aqui. Tinha jogo aqui, Atlético, Cruzeiro. Você tava eu estava em todos. E ali eu aprendi a recolher macarrão, cabo de 200 metros. A gente descia com mala pesando 30 quilos. Era isso mesmo. Eu montava o equipamento, e o equipamento não era tie-line, não era internet, era linha. Tinha que ligar os cabinhos, os fiozinhos. Choque atrás de choque, e tomava choque. Pegava Pedia aquele a linha, cabo, né, pedia a Embratel. linha, descia a escada, ia pro vestiário com o cabo. Ficava na porta do vestiário. A época da Itatiaia era Roberto Abras, Arthur Moraes, eles tinham tudo, do bom e do melhor, a gente ficava ali olhando, aprendendo. Maldita Itatiaia. Um dia chegarei lá. Eu chegarei lá. Aí, cafezinho pro Abras, cafezinho pro Arthur. Eu falei, mas quem é você, rapaz? Mas ali eu queria ser repórter, mas depois eu conto porque que eu desisti de ser repórter.